Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião de avaliação das condições da operação do reservatório de São Francisco, dentro dessa sala de crise. Inicialmente, pedindo desculpas por alguns problemas de conexão aí que algumas pessoas estão tendo, mas estamos tentando resolver da melhor maneira possível. Vamos fazer a verificação das conexões das pessoas que estão acessando a sala remotamente. Inicialmente, Semadem. Oi, Joaquim, bom dia. Aqui, Giovanni. Bom dia, Joaquim. Elisângela. Bom dia, Joaquim. Karine Leal, da Hidrologia. Ok, obrigado. Aqui, além disso, nós estamos com o segundo problema, que talvez algumas pessoas não tenham se apercebido que às 10 horas é horário de Brasília, né? Então, estamos com horário de verão, mas eu acredito que as pessoas vão entrar no devido tempo. Chefe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Pela chefe estamos eu, Sonali, Rodrigo, Tiago, Sérgio e Antônio. Bom dia a todos. Ok, obrigado. Semig. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Pela Semig, Ivan. Ok. Vou pegar aqui os projetos de irrigação. Jaíba. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, projeto de Jaíba, etapa 1. Bom dia a todos. Priscila, projeto Jaíba, etapa 2. Nilo Coelho. Muito bom dia a todos. Paulo Salles, Humberto e o presidente do Conselho, José Lóio. Obrigado. Vamos lá. Semar Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Napoleão. Aí eu tenho que chegar daqui a pouco, viu? Ok, obrigado. APAC Pernambuco. Bom dia a todos. Marcelo Poças, da APAC em Recife. Ok. Agência Peixe Vivo. Agência Peixe Vivo. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Tiago, da Agência Peixe Vivo. Ok. INEMA. O INEMA está, mas não está com pessoas dentro da sala. Bom, agora nós temos ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Tem que ligar outra conexão que estava. Não estou ouvindo mais, mas ONS Rio. Está me ouvindo, Joaquim? Agora sim, agora está com muito barulho, tá? Está com algum problema na... Vou te conectar aqui. Não, mas já deu, agora ficou direito. Tá, então, pelo ONS Rio, estamos aqui. Luiz Guilhom. Educação. Rafael Barros. Nestor Braganolo. Paulo Gerson. Bom dia. Ok. Marinha. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Comandante Eduardo aqui em Salvador. ONS Recife. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Recife, eu, Giovanni Scioli e Luana Gomes. Ok. Delano do Comitê de Bacia. Bom, professor Ivonilde. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo bem, tá? Obrigado. Ok, obrigado. Bom, então vamos... as pessoas que estão acessando a sala aqui. Bom dia, Flávio Codevassi. Márcio Nóbrega, da Ana, bom dia. Joaquim Gondim, Ana. Diego, Ana. Bruna Craveiro, Ana. Reginaldo, ONS Brasília. Bom dia, Patrícia, Anel.
Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Ok. Vamos inicialmente fazer uma agenda de que se iria dividir em 3 partes hoje a reunião. A primeira parte, como sempre fazemos, seria as apresentações do CEMADEM e do ONS. A segunda parte, nós temos uma apresentação, Ana, e eu acredito que, não sei se a chefe vai fazer a apresentação hoje, e a terceira parte é assuntos de natureza geral, tá? Então, vamos dar início com a apresentação do CEMADEM. Está na tela. Ok, Joaquim, obrigado. Vamos já passar então para o próximo slide, onde a gente tem um balanço da chuva no mês de outubro, né, que acaba de terminar. Na figura da esquerda a gente tem os volumes de chuva acumulados ao longo do mês. A gente percebe maiores acumulados ali na subbacia de Três Marias, né, acumulados ali em algumas áreas próximas de 200 milímetros, entre 100 e 200 milímetros, né? Em média em torno de 100 e 150. E na figura da direita a gente tem as cores associadas à diferença com o que seria normal, de maneira que os tons de azul indicam áreas onde choveu acima do normal e os tons de laranja onde choveu abaixo do normal. Então a gente percebe ali em Três Marias, né, uma predominância de tons de azul, mostrando aí que foi uma boa chuva aí no mês de outubro, né, entre normal a um pouco acima do normal para Três Marias. No restante da bacia não teve grandes anomalias, ficou mais próximo da normalidade, tá ok? Próximo slide. Aqui a gente tem uma evolução dos últimos 24 meses da chuva observada, que são as colunas em azul, e do que seria a média de longo termo, que é a linha cinza, né? Então o tempo começa a contar no canto esquerdo do gráfico, e o último mês, que é o mês de outubro, é a última barra azul do lado direito do gráfico. Então a gente vê que ali em outubro, isso aqui é um acumulado até o dia 30 de outubro, falta um dia aqui para acumular, né? Mas, então nesses 30 dias a gente percebe que a coluna azul ficou um pouco abaixo da linha cinza, ou seja, um pouco abaixo do normal. Eu coloquei embaixo aí que a gente está em 83% da média de longo termo, tá? Acumulando mais um dia, talvez suba um pouquinho essa porcentagem. Então ela fica próximo do normal, mas um pouco abaixo, tá? Isso na bacia como um todo, para o mês de outubro, então a chuva ficou um pouco abaixo do normal. Próximo slide. A gente tem imagem de satélite, né? Então depois de olhar o que aconteceu em outubro, vamos olhar o que está acontecendo hoje. E eu destaquei com essa elipse vermelha áreas de instabilidade associadas a uma frente fria que está passando pelo oceano, pela costa do sudeste, ali entre Rio e Espírito Santo, e que favorece instabilidades sobre Minas Gerais, ali na região de Três Marias principalmente, tá? Vamos ver como é que isso evolui no próximo slide, onde a gente tem a previsão da chuva para os próximos 7 dias, né? Então a gente percebe bons volumes de chuva ali em Minas Gerais, né? Até a parte oeste, sudoeste da Bahia também, bons volumes de chuva. Então sugerindo aí que para 7 dias, começando a partir de hoje, teremos continuidade, um cenário favorável para chuvas em boa parte da bacia ali, principalmente Três Marias, mas também parte da incremental de Sobradinho. Vamos olhar no próximo slide mais em detalhe a distribuição dessa chuva para a bacia como um todo, né? Em algumas partes ali a gente tem na figura da esquerda tons de laranja indo para o vermelho, que significa mais de 100 e 150 milímetros de chuva em alguns pontos ali da bacia, né? No gráfico da direita a gente tem um acumulado da chuva em toda a bacia. A linha verde é o acumulado nos 3 primeiros dias, então teremos 42 milímetros nos 3 primeiros dias e depois até o 7º dia são 71 milímetros, né? Então uma chuva razoável. E outra leitura importante aqui é não só um volume razoável de chuva, mas a continuidade da chuva, né? Ela vai acumulando aos poucos, né? Não é um único evento de chuva, mas a chuva sendo acumulada aos poucos, o que traz mais chance disso de fato acontecer, né? Que a gente vai ter durante todo o período a ocorrência de chuvas. Essas chuvas acontecem em forma de pancadas, né?
não são chuvas homogêneas. Então, em algumas áreas dá uma pancada, chove mais forte, em outras áreas fica com menos chuva ou até sem chuva. Próximo slide. Aí a gente tem o detalhe para Três Marias, chuvas ali variando dos 25, 30 até 60, 80 milímetros na bacia. E no acumulado, na figura da direita, no gráfico, né, a gente tem 23 milímetros em 3 dias e 43 milímetros em 7 dias. Né? Aqui a gente observa um pouco 2 degraus aqui. Né? No primeiro dia tem uma subida da chuva, depois dá uma estabilizada e depois lá pelo dia 8 de novembro de novo uma outra subida. Então essa de hoje seria associada à frente, que a gente mostrou na imagem de satélite, e depois um outro sistema meteorológico aí pelo dia 8, né, outras áreas de estabilidade devem novamente favorecer a chuva. Tá? Próximo slide, aí a gente vê em detalhe Sobradinho. Aqui é onde tem aquelas áreas, né, em parte da bacia, aqui, áreas com bastante chuva, né, de forma que no gráfico da direita a gente vê 57 milímetros em 3 dias e 95 milímetros em 7 dias. Né? Então vai ser um período favorável às chuvas. Os números em si, eles têm incertezas por conta de a gente estar olhando previsões, né, meteorológicas que têm suas incertezas. A distribuição da chuva às vezes varia um pouco, mas qualitativamente a interpretação é de que teremos um período aí favorável sim às chuvas nesses próximos 7 dias na bacia. Né? Próximo slide, aí a gente já olha para a segunda semana de previsão. Até agora a gente estava olhando os próximos 7 dias, né, os primeiros 7 dias no horizonte de tempo. Agora a gente vai para a segunda semana, né, para os segundos 7 dias, aí chegando, até passando aqui de meados de novembro, e o que a gente observa, tanto da figura de cima, que é do modelo brasileiro, como nas 2 figuras de baixo do modelo americano, é um período que continua sendo favorável às chuvas, em algumas áreas até acima da média, como a figura de baixo à direita mostra, alguns tons de verde, o modelo americano. Então, chuva de normal a acima do normal na segunda semana de previsão. Então, até ali meados de novembro, tudo indica que teremos continuidade desse período favorável às chuvas na bacia do São Francisco. Tá ok? Vou passar agora para a minha colega, que vai dar continuidade à parte hidrológica, né, que pega essa chuva aqui e transforma ela em vazão. Obrigado. Bom dia novamente, Joaquim. Bom dia a todos. Nós vamos ver um pouquinho, então, mais as variáveis meteorológicas, incluindo a precipitação e a vazão para a bacia de Três Marias. E nós sempre apresentamos uma análise observacional da precipitação e da vazão na bacia, e em seguida nós apresentamos os modelos, de acordo com os nossos modelos, o que nós temos de previsão para vazão para os próximos dias e também para os próximos meses. Então, nesse primeiro slide, seria essa análise observacional da precipitação e da vazão. Na figura superior, nós temos resultados de precipitação mensal em milímetros dos últimos anos, são valores mensais, acumulados mensais. E desde outubro de 2014, então, até o mês atual. E se nós observarmos os últimos 3 meses ali, de agosto, setembro e outubro, nós tivemos valores de precipitação superando o esperado, o que foi muito bom, porque ocasionou uma resposta positiva e mais otimista em relação à vazão. Se nós olharmos a figura de baixo, que é a vazão dos últimos meses, de abril até março, de abril até outubro, nós conseguimos observar um ligeiro aumento da vazão, que até então estava caindo, em setembro começou a aumentar, em outubro nós temos valores aí, até o dia 30 de outubro, de 160 metros cúbicos por segundo. No entanto, esse valor ele é ainda abaixo do esperado, ele está cerca de 34% abaixo do esperado. Então, fazendo um resumo, nós temos uma condição aí abaixo da média. No entanto, se compararmos com os valores mínimos mensais e também com o valor do ano passado, desse mesmo período de abril de 2017 a março de 2018, nós podemos observar que estamos numa condição mais otimista. No próximo slide, por favor.
nós temos a previsão da vazão, de acordo com o nosso modelo hidrológico, para os próximos 10 dias. As barras em preto acima, na figura superior, elas dizem respeito à precipitação dos últimos dias, do dia 22 até o dia 4 de novembro. E se andarmos em direção ali para a nossa direita, nós temos as barras em vermelhos que representam a precipitação prevista para os próximos 10 dias, que, de acordo com o Giovanni, nós temos aí um cenário favorável de chuva para os próximos dias. A gente sempre apresenta os diferentes membros, que são as barrinhas em tons claros. Hoje essas barrinhas elas não estão aí, porque essa barrinha vermelha ela representa uma previsão de chuva considerando uma única condição inicial para a atmosfera, ou seja, todas as variáveis de entrada do modelo elas vão ter um único valor inicial para gerar essa previsão. Na parte de baixo, nós temos como que essa resposta da precipitação ela vai ser traduzida em vazão. Nós temos a linha preta, a vazão observada de acordo com o NS dos últimos dias. A linha cinza ela representa a vazão simulada pelo nosso modelo, mas é uma vazão simulada utilizando a precipitação observada desses últimos dias. E aí, a partir de hoje, que representa a linha vermelha sólida embaixo, é a vazão prevista para os próximos dias. Então, devido a esse cenário favorável de chuva, o que nós podemos esperar é um aumento da vazão para os próximos dias, que deve ficar em torno, aí, em média, de 390 metros cúbicos por segundo. No próximo slide, por favor. Nós temos os nossos cenários de vazão para os próximos meses, que vai até março de 2019. Esses cenários, como que eles são construídos? Eles são construídos considerando a precipitação na média climatológica, acima da média e abaixo da média climatológica. E além disso também, nós simulamos a vazão para um cenário de precipitação crítico, ou seja, ao longo de todos esses anos, de 1983 até 2017, nós verificamos qual era o período mais crítico, onde nós tivemos as menores precipitações, valores mensais, desde novembro até março. E esse ano foi de 2013 a 2014. Então, se considerarmos esse cenário crítico, que está representado pela linha pontilhada laranja, nós teríamos aí uma condição de chuva de 37% só da nossa MLT, ou seja, do esperado. Já considerando um cenário médio, que é a linha cinza pontilhada, quando comparamos ela com a linha preta sólida, que representa a nossa MLT, perceba que ela continua abaixo. Nas nossas últimas reuniões, nós temos sempre alertado para esse estado de atenção, porque mesmo chovendo, isso significa que mesmo chovendo na média, na bacia, o que vai entrar no reservatório não é a vazão esperada, não é o esperado para esse mês. Isso significa o quê? Que mesmo que chova na média, a vazão vai ser abaixo, por causa da recarga do lençol freático, que vai ser feita quando a chuva chega. Bom, então fazendo um apanhado geral, nós podemos concluir que a vazão na bacia no mês de outubro ela permanece abaixo da média, porém numa condição mais favorável se nós compararmos aos outros meses. E nos próximos dias, em função da chuva observada dos últimos dias e também da previsão favorável de chuva, o nosso modelo ele indica uma elevação da vazão para os próximos dias. E nos próximos meses nós temos esse cenário de que mesmo chovendo na média, a vazão estaria ainda abaixo do esperado. No entanto, só chamando a atenção por um fato que eu acho interessante de pontuar, é que em relação à nossa última reunião, esse valor ele começa a subir um pouco. Percebam que, considerando a precipitação na média, nós teríamos vazões aí em torno de 82% da MLT. Esse valor, na nossa última reunião, estava em 80%, então ele está tendendo a aumentar de acordo com o avanço da estação chuvosa. Nossa contribuição é essa, Joaquim, nós estamos à disposição para dúvidas, comentários. Ok. Vamos deixar para as questões junto com a apresentação do ONS, tá certo? ONS, vocês estão em condição de fazer agora a apresentação? Sim, Joaquim, tudo ok. Está me escutando? Sim, vou projetar. Ok.
Bom dia a todos, né? Como sempre, nós vamos fazer uma avaliação das condições hidrológicas e armazenamentos na bacia do Rio São Francisco com simulações de curto e médio prazo. Próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, nós destacamos agora a inclusão do mês de novembro. Temos apenas 4 dias, né, de invasões verificadas, né, mas mesmo assim nós incluímos no período de maio a outubro, né, então analisando esse período, esse ano de 2018, ele está tanto para vazão no natural a Três Marias, quanto para previsão incremental, quanto para vazão incremental, quanto a vazão total a Sobradinho, a terceira pior, maio a outubro, né, do histórico, maio a novembro, desculpa, do histórico. Em termos do mês de novembro, né, apenas esse ano de 2018, né, a vazão natural a Três Marias está com 39% da MLT, o que representa a 8ª pior série do histórico, né, considerando o histórico de 31 até agora. Em termos de vazões incrementais, equivale a 31% da MLT, o que equivale à 5ª pior série, né, do histórico. Em termos de vazões totais a Sobradinho, 33% da MLT, o que equivale à 4ª pior série de todo o histórico. Ok. Em termos de, só destacando aí, né, essa vazão total a Sobradinho, o ano de 2016 foi a terceira pior, o ano de 2017 a segunda pior e o ano de 2018 a 4ª pior, né? Temos não a primeira, né, mas fora, excluindo a primeira, as 3 piores sequências estamos verificando nos últimos 3 anos, né? Próximo, por favor. Essa previsão, esse gráfico mostra as vazões verificadas a Três Marias, de maio até agora, com a previsão de fechamento, né, até o final do mês. São as nossas previsões oficiais, né, que fizemos na quarta-feira passada, são as previsões da revisão do PMO. Tá? E essa previsão é composta, né, do modelo SMAP mais o modelo Previvaz. Esse período de 5 a 30 de novembro equivale a 425 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. Em termos de vazões dos postos, né, trecho médio de São Francisco, aí mostra essas informações. Para destacar o posto de São Romão, no dia 1º de novembro, ele estava com 868 metros cúbicos por segundo, é a curva rosa aí. Hoje, na verdade ontem, ele estava com 627 metros cúbicos por segundo. A informação está defasada há um dia, nós não conseguimos, a chefe teve um probleminha, nós não conseguimos a informação atualizada no dia de hoje, né? Depois eles podem explicar melhor, tá? Então aí mostramos uma subida que teve nos postos, né? Alguns postos ainda estão vendo esse aumento, como por exemplo Carinhanha, ainda está nesse processo de elevação, tá? As vazões afluentes a Sobradinho estamos em torno de 550 metros cúbicos por segundo. E chuva, né, em toda a bacia, né? Pouca chuva, em alguns momentos uma chuva um pouco mais acentuada, mas em todo o trecho médio de São Francisco. Próximo, por favor. Esse gráfico mostra as vazões verificadas, né, da incremental a Sobradinho e a vazão prevista, né, até o final do mês. Em verde, o oficial do ONS, que é a vazão CEPINS, mais o Previvaz. E só a título de sensibilidade a gente mostra o vermelhinho, né, que é a previsão do CEPINS, só do CEPINS, mostrando uma ascensão e depois entrando em recessão. Tá? Essa vazão no período do 5 até o dia 30 de novembro equivale a 839 metros cúbicos por segundo. Aí o próximo. Com essas previsões de afluência, né, a previsão de defluência vamos mostrar agora. Tá? Esse período do dia 5 até o dia 30 de novembro, a defluência de Três Marias deverá ficar em torno, na média, né, 224 metros cúbicos por segundo. Devemos ter um aumento, né, para 215 metros cúbicos por segundo, agora no dia 7 de novembro. E no dia 14 de novembro, um outro aumento para 230 metros cúbicos por segundo. Essa é a perspectiva até o final de novembro. O próximo, por favor. Em termos de vazões de efluentes a Três Marias, a Sobradinho, a média desse período, deverá ficar em 730 metros cúbicos por segundo. E a defluência de Xingó, 605 metros cúbicos por segundo. Destacamos, né, a questão da ocorrência do Enem, né, ontem e no domingo que vem, né, sendo necessário, como foi enviado o fax, né, a chefe encaminhou a entrada da segunda máquina de Xingó durante todo o dia, né. Então, o que a gente normalmente
nos finais de semana, 550 metros cúbicos por segundo. Nesses dias de Enem, a gente precisa aumentar um pouco essa defluência, ficando em torno de 630 metros cúbicos por segundo, a defluência do dia em que está sendo aumentada, né? No caso, domingo passado e domingo que vem. Próximo, por favor. E aí, com essas condições de afluência, né, e a previsão de defluência, o reservatório de Três Marias deverá sair de 32,7 para em torno de 35,5 percentual de VU. O reservatório de Itaparica saindo de 24,2 para em torno de 23,5, assim como também o reservatório de Sobradinho, de 21,9, e as duas previsões, né, em termos de volume, elas se compensam, né? A gente vê que a previsão de Sobradinho, no caso, né? Tanto com a oficial do ONS, que é CEPINS, nas duas primeiras semanas, mais Previvaz nas últimas semanas, quanto a previsão puramente CEPINS, ela chega com armazenamento no final do mês em torno de 23,5. O armazenamento de Sobradinho em torno de 23,5. A partir de agora, o Rafael continua com o médio prazo. Por favor, Rafael. Bom dia. Dando seguimento à nossa apresentação, a gente vai apresentar hoje algo que foi solicitado a gente na última reunião, que são as curvas de segurança para a Bacia do Rio São Francisco. Por favor, próximo slide. Aí, como o Joaquim lembrou na última reunião, a curva de segurança ela é construída de trás para frente, e onde é fixado no final do período desejado um valor de armazenamento. E aí, considerando-se um cenário crítico de afluências e para faixas de defluência, a gente monta essas curvas, que nesse caso aí estão sendo representadas de 50 e 50 metros cúbicos por segundo, e está destacado ali em vermelho a curva de segurança para defluência de 150 metros cúbicos por segundo em Três Marias. E ali está marcado no mês de maio qual o valor de armazenamento necessário para que este chegue ao final do período seco com os 30% de volume útil. E nesse gráfico está sendo mostrado também uma linha tracejada preta que marca o volume de espera que tem se alocado por conta das cheias. Então, há algumas curvas de segurança que elas não acontecem na realidade, por conta desse volume de espera que tem que ser alocado. E aí, para título de informação, eu coloquei ali uma tabela no canto direito, que são todos os valores de volume útil em maio que precisaria ter para poder cumprir essas premissas. No caso ali, a última defluência, uma defluência de 500 metros cúbicos por segundo, ela não seria possível de fechar o período com 30%, por isso que ela está com um número ali destacando ela. Próximo slide, por favor. E aí são as curvas de segurança para Sobradinho. Assim como Três Marias, Sobradinho também tem um volume de espera que tem que ser alocado, e aí com isso, algumas curvas de segurança elas não se configuram na realidade. Não deixar eles tirarem o gato lá. Lá falando dando continuidade. E aí está destacado em vermelho as defluências de 800 metros cúbicos por segundo, sendo que no mês de maio seria necessário um armazenamento de 51,46% do volume útil Sobradinho. E o mesmo vale em relação a Três Marias, uma tabela ali no lado direito com a faixa de defluências e os volumes de armazenamento necessários no mês de maio. Próximo slide, por favor. E aí vamos fazer a nossa análise de médio prazo. Assim como foi solicitado também, a gente incluiu mais um cenário de avaliação, totalizando 3 agora. Então, no primeiro cenário, é a nossa análise de afluências de período crítico, que é a vazão resultante da pior chuva no período, que nesse caso, para o período úmido, são as chuvas de dezembro de 2013 a abril de 2014. Possui um valor médio de 321 metros cúbicos por segundo, 28% da MLT nesse período úmido. O segundo cenário simulado é a vazão média dos últimos 5 anos, que possui um valor médio de 590 metros cúbicos por segundo, configurando 52% da MLT também nesse período úmido. E o terceiro cenário, conforme solicitado, é a vazão resultante de uma precipitação média, que no caso, o nosso histórico de precipitações para simulação com modelo SMAP é de 2006 a 2017, e aí o valor médio dessas simulações com o SMAP traz o valor de 898 metros cúbicos por segundo,
que está ali próximo dos 80% da MLT, conforme foi conversado na última reunião. E as defluências a gente fixou em 150 metros cúbicos por segundo. Próximo slide, por favor. E aí a gente ilustra os 3 cenários de afluência que são simulados para Três Marias. No caso, destaco aí a linha vermelha, que é a simulação do pior cenário. A gente vê que ela, no início do período úmido, ela começou muito bem. Só que depois houve um bloqueio, as chuvas cessaram e aí essas vazões elas entraram em recessão e não subiram mais, só com eventos esporádicos, mas na média, até o final do período úmido, de longe, disparado o nosso pior cenário de vazões afluentes. E próximo slide, por favor. E aí a gente tem a evolução dos armazenamentos, a gente vê que com o pior cenário, que é a linha vermelha, a gente terminaria no final do período úmido com 49,3% de armazenamento, no cenário médio dos últimos 5 anos com 72,1% de armazenamento e no cenário de precipitação média com 98,4% de armazenamento. E aí estão ilustrados também a curva de segurança e a linha que representa o volume de espera a ser alocado. E são linhas que servem de referência, de balizamento para o controle do nosso estado e para as avaliações e as decisões a serem tomadas. A gente tem que tentar se manter acima da curva de segurança e abaixo do volume de espera para o controle de cheios. Próximo slide, por favor. E aí, para Sobradinho, também 3 cenários de afluência. Diferentemente de Três Marias, nós não temos o modelo SMAP ainda para fazer a simulação, então a gente utiliza o histórico de afluências. E aí, no primeiro cenário, é o pior cenário, o pior ano hidrológico, que no caso foi 2017, com valor médio de 937 metros cúbicos por segundo, 32% da MLT. O segundo cenário, vazão média dos últimos 5 anos, com valor de 1.382 metros cúbicos por segundo, que representa 47% da MLT. E o terceiro cenário, conforme solicitado, 80% da MLT de dezembro a abril, com valor médio de 2.369 metros cúbicos por segundo. E as defluências, em dezembro, mantido em 700 metros cúbicos por segundo, e em janeiro, 800 metros cúbicos por segundo, sendo que, no caso, essas defluências são acrescidos a esses valores os usos de usantes, como a evaporação do reservatório de Itaparica e Xingó e os usos consultivos. Próximo slide, por favor. E aí, de novo, é um gráfico que ilustra as afluências a Sobradinho. A gente vê a linha vermelha representa o pior cenário, a linha amarela a média dos últimos 5 anos e a linha verde representa o valor médio mensal de 80% da MLT. Próximo slide, por favor. E aí a gente tem a evolução dos armazenamentos. A gente vê que, no pior cenário, terminamos com 28,2% de armazenamento. Na média dos últimos 5 anos, com 47,4% de armazenamento, nos 2 casos abaixo da curva de segurança, e o cenário médio de 80% da MLT, a gente vê que a gente extrapola o limite para o controle de cheias. Então, nesse caso, a linha está sendo mostrada só por efeito didático, porque na realidade o que aconteceria nesse caso seria um investimento em Sobradinho. O armazenamento não chegaria a 91,6%, ele ficaria limitado a esse teto. Essas são as nossas informações, a gente está à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Obrigado. Ok. Vamos entrar então numa rodada de considerações, né? CEMIG, tem alguma consideração adicional a fazer em cima da apresentação do CEMADEM e do ONS? Joaquim, na verdade, quando eu olho que o resultado da simulação apresentado pelo ONS, em especial essa da simulação de longo prazo, né, a gente vê que a gente acaba ficando em cenários bem confortáveis aí, porque a gente atinge a meta para todos eles, até para o cenário pior, né? Dando armazenamento de 49, que é melhor do que a gente teve nesse ano que passou agora, que já foi um ano muito confortável. Eu até estive conversando, né, dando ainda um retorno sobre aquela conversa que a gente iniciou na reunião passada aqui, a respeito de um outro cenário de simulação. Eu estive conversando com o Guilhom e o ONS até apresentou agora, né, a chuva na média, que dá uma vazão média aí de 79% da MLT, né, ou seja, se chover a média histórica, então
a vazão dá em torno de 79% da MLT nesse período úmido agora. Né? E na ocasião eu tinha falado que a gente poderia utilizar como cenário alternativo também uma rodada de previsão mesmo, uma rodada um pouco mais determinística. Né? E eu até estive conferindo agora com a última rodada do modelo SNWM, SNWF, o que daria em termos de vazão para esse período chuvoso, e a gente está esperando algo em torno aí de 64% da MLT, ou seja, ele fica em um cenário intermediário entre o segundo e o terceiro cenários aí que o ONS apresentou. Mas, de qualquer forma, pelo que o ONS trouxe aí de resultado, assim, o que é importante a gente perceber é que a gente atinge a nossa meta e a gente também não viola o limite de controle de cheia. Ou seja, se a gente tiver um cenário de 64%, que é o cenário determinístico que a gente está enxergando, a gente fica aí entre 72% e 98%. Então, assim, não vai mudar muito a nossa tomada de decisão aqui, a gente simular esse quarto cenário. Mas representa, assim, que a gente está, em termos de tomada de decisão, nós estamos bem direcionados aqui. Não sei nem se vale a pena a gente trazer essas rodadas de simulação. O INS pode se manifestar, a Ana também, quem mais quiser contribuir para a gente poder evoluir. Mas, no mais, sem nenhum outro comentário. Ok. Chefe, algum comentário adicional? Bom dia a todos. De momento não, Joaquim. Só lembrando que existe uma apresentação de qualidade da água, né, que Tiago caminhou semana passada e a chefe pretende fazê-la hoje. Ok. Bom, antes de passar para os demais, eu vou projetar 4 slides. Bom, esse primeiro slide aí é só para a gente ficar com a visão aí do que está se passando em termos de sistema, né? O sistema hoje, como um todo, está com 25%. No dia 31, que eu fiz esses dados para o dia 25, dia 31. Nós também estamos com 25%, Três Marias com 32%, Sobradinho com 22% e Itaparica com 23%. Nós tínhamos pactuado aqui tentar como meta Três Marias 30%, Sobradinho 15% e Itaparica 20%. Então, pelas previsões que estão sendo feitas aqui para o mês de novembro, nós vamos ficar com uma certa folga, no sentido que Três Marias vai passar desses 32%, ele vai até subir um pouco mais, todos os 3 reservatórios vão subir um pouco mais, e Sobradinho talvez fique, então, nesses 23% que estamos hoje. O que significa? Que, em tese, nós vamos estar no 1º de dezembro acima daqueles limites mínimos de restrição da nossa resolução, que eram Três Marias, 30%, volume útil, Sobradinho 20% e Itaparica um pouco menos 30%, né? Mas em uma condição muito melhor do que todos os 5 últimos anos, né? Que é possível ver pelo próximo gráfico. Então, esse gráfico aí mostra como estamos hoje, só para referência, né? Na mesma data, 31 de outubro do ano passado, nós estávamos com 5,42 e hoje com 25, né? Então, nós estamos pelo menos com 20 pontos percentuais a mais do que começamos o ano, terminamos o ano, o período seco do ano passado, né? Então, é uma situação que deixa o sistema numa condição de enfrentamento do próximo ano muito favorável. Se olharmos agora o próximo gráfico, nós vamos entender como isso aconteceu, né? Então, se vocês olharem que o ano crítico, que foi o ano 2014, um ano de vazões muito baixas também, nós vamos ver que a curva, como ela se comporta, ela desce muito rápido. Isso é função das defluências, né, de Sobradinho. Enquanto o verde, que é o ano que nós estamos, ele vai lentamente descendo e, embora começássemos o período seco muito inferior em termos de volume, nós cruzamos agora
a linha 2014. Ou seja, graças a essa gestão compartilhada que nós estamos fazendo nesses últimos tempos, nós conseguimos reverter um processo que levaria de novo a volumes muito baixos no final do período seco. Então, nós, pela primeira vez nos últimos 5 anos, estamos com volumes acima dos anos críticos 2014, 15, 16, 17. Então, esse é um ponto importante para Sobradinho, no sentido de que houve essa inversão provocado não pela vazão afluente, mas principalmente pelo controle da demanda. Se olharmos o próximo, que é a mesma coisa para Três Marias, nós de partida já estávamos acima dos volumes praticados nos últimos anos. E nós mantivemos esse valor com uma pequena só correlação com os outros anos. Que vocês olharem, o tipo de comportamento da curva é muito parecido. Por quê? Porque nós continuamos alimentando adequadamente todos os usuários e usos do trecho entre Três Marias e Sobradinho, de tal maneira que mantivemos um padrão muito parecido nos últimos 3 anos. Né? Então, o que é que significa isso? Significa que a gestão da demanda, tá certo? Contribuiu enormemente para o equilíbrio do sistema e hoje nós podemos estar discutindo outros aspectos relativos à operação do sistema, já que todas as nossas previsões indicam que nós já incorporamos o ano 19 como um ano possível de ser atendido na plenitude das necessidades, né? Então, esse é um ponto importante. Pode acontecer até alguma necessidade de investimentos. Isso é uma coisa que começa a aparecer no radar, por conta de que os reservatórios, tanto de Três Marias como Sobradinho, possuem volume de espera para controle de cheia e que vão ser obedecidos. Bom, dito essas palavras, eu vou passar então para comentário geral dos estados. Então, começando, Bahia. O INEMA ainda está no horário, eu acho que outro. Então, APAC, Pernambuco. APAC. Bom, a APAC também não estou vendo. Semar, Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Eu quero parabenizar mais uma vez a equipe do ONS por essa projeção dos 3 cenários, né, como foi solicitado na reunião anterior. Indo mais sem comentários. Obrigado. Ok, mas você se sente atendido com o terceiro cenário, que foi 80% da média de vazões, que corresponde às vazões médias, né? Às prestações médias, ok? Sim, com certeza. Ok, muito obrigado. Bom, eu abro agora para os demais participantes. Tem alguém que gosta? Minas, Igan. Algum comentário? Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Sem comentários. Só uma pergunta, você que acompanha o estado como um todo de Minas, a situação em termos de clima e de chuvas tende a uma normalidade esse ano, né? Sim, até no momento sim, nós estamos tendo alguns eventos de chuva aqui com certa frequência em diversas áreas de Minas aqui. Ok. Bom, então eu abro para os demais participantes considerações sobre essas 2 apresentações iniciais, uma do CEMADEM e essa última do ONS. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Joaquim, eu gostaria de pedir uma coisa. Por favor, Marinha. Sim, por favor.
Marinha quer pronunciar? Depois eu falo. Pode falar, Marinha, na frente. Marinha, pode fazer. Tá, obrigado. Não é só uma pergunta de ordem prática, né? Depois dessa apresentação, principalmente do ONS, com essas projeções todas de curvas, e a sua também, que foi muito importante mostrar já quase uma tendência normal aí, se esperando para 2019. E na prática, o que vai significar isso, assim, em termos práticos, para efeitos da resolução nova vai ser implementada? Aqueles valores que você já forneceu de 800, 150 em Três Marias, se isso vai ser mantido, já quando? Só para ter uma perspectiva para frente na parte prática em função desse cenário muito, muito positivo que a gente viu no dia de hoje. Obrigado. Ok. O que nós temos comentado é que estão sendo dadas, e vamos esperar que essa situação se perpetue, condições para a entrada da nova resolução. Há ponderações que foram feitas aqui, principalmente pela Bahia, no sentido de se aproveitar ainda o período chuvoso para guardar o máximo possível de água, tá certo? Isso tem um sentido, mas também começa a ter um outro viés, tá certo? Se, através desse acompanhamento que nós estamos fazendo, indicar uma subida dentro de uma normalidade que vai bater no volume de espera, não tem sentido também ficar pensando em ter vertimentos se você pode antecipar o vertimento, liberando vazões um pouco maiores no sentido de equilibrar o sistema, né? Então, o que nós... vou colocar isso na parte de assuntos gerais da reunião, mas continuar acompanhando, tá certo? Mas dentro de uma perspectiva que o ano que vem, nós estamos discutindo agora só em que mês do ano vamos entrar em operação a nova resolução, tá certo? Se logo no dia 1º de janeiro ou se 1 ou 2 meses ou 3 meses mais para frente, para guardar mais água, dependendo da condição do período chuvoso. Mas que são dadas as necessárias condições para a entrada da resolução, aparentemente vão ser, esse é o cenário que vai se tratar do ano que vem, tá certo? Então, esse é um ponto importante, porque ao final do período seco, início do período chuvoso, que não como estamos vivendo, estamos na época de transição, tá certo? Então, é importante nós termos essa perspectiva de que no ano de 2019 vamos, sim, com certeza, ter condições, segundo esses cenários propostos, de entrada da nova resolução. Nós vamos discutir aqui, nesses próximos 3, 4 reuniões, a data de entrada, tá? Então, essa é a perspectiva que nós temos, tá? Tá, não sei se deu para entender. Não, bom, muito obrigado. Ok, Semig. Joaquim, nós temos uma previsão de aumentar a defluência de Três Marias depois de amanhã. A Luana até comentou aí na apresentação. E face a essas chuvas que a gente verificou, e hoje, por base nas cotas que o Jaíba mandou para a gente consegue vislumbrar uma possibilidade de não ter que aumentar. A gente precisa ainda simular. Para isso, para simular, a gente usa uns dados que a Chesf disponibiliza no site dela, uns dados de estação. Então, depois eu só queria, se for o caso, contar com a Chesf em fornecer esses dados. Eu não sei se ela vai conseguir disponibilizar hoje ainda, ou se vai atrasar e tal, para a gente poder ainda colocar tempo de programação de geração com o ONS aí para o despacho da usina, entendeu? Para ver se a gente consegue não precisar aumentar. Ok. Eu vou passar depois a Chesf para ela ver o que está acontecendo nos dados, mas se for possível disponibilizar, nem que seja via um e-mail, via algum um instrumento assim extraordinário para a CEMIG poder simular, né? Alguém mais gostaria de fazer consideração? Joaquim,
Só uma dúvida, olhando aqui na apresentação, no gráfico de longo tempo, né, lá do volume de Sobradinho, a curva de segurança é essa mesmo? Porque em dezembro está aqui a curva de segurança próximo de 50%. Vamos olhar aqui o que você está dizendo, tá? Você está dizendo que a curva de segurança... Vou projetar, tá? 51,46, é isso mesmo. Tá. Então... Não, no próximo, mas o slide 20. O slide número 20. É esse slide? Não, mas... Esse. A curva de segurança é essa mesmo? Essa aí, veja só, o que é que está aí? Aí tem três coisas aí, tá certo? Tem a projeção, tá certo? A partir de dezembro, aí já incluindo já dezembro. De dezembro para frente, foram sinalizadas três coisas, né? O pior do histórico, a média dos 5 piores e chovendo na média. E aquele tracejado lá em cima, 77%, não é a curva de segurança ali. Ali é a questão do volume de espera, tá certo? Então, aí nesse gráfico, se você olhar... Mas aí, olha para você ver a curva laranja tracejada. Tá. Essa curva laranja tracejada, essa aí é uma outra coisa. É a curva de segurança por uma determinada vazão, tá certo? Então, essa vazão que está sendo colocada aí é uma vazão de 800 metros cúbicos por segundo, tá? Então, nós teríamos que estar acima de 800 metros cúbicos por segundo, ou acima daquela curva laranja, para poder liberar 800 metros cúbicos por segundo e chegar ao final do ano, tá certo? Com 20% em Sobradinho, tá? E nós estamos no cenário 2 muito próximo dela, no cenário 3 passando ela. Então, só no cenário 1, por isso que a gente não pode já cravar o que vai acontecer, mas somente no cenário 1 nós não teríamos condições de chegar em 20% ainda garantido em Sobradinho, tá? Mas a curva diz que pela média dos 5 piores anos, nós estamos já muito próximo de poder liberar os 800 metros cúbicos por segundo, tá? É isso que essa curva quer dizer. Ô, Joaquim? Sim, por favor, complete que você é o pai dessa curva aí. Não, é o seguinte, só para esclarecer, Priscila, se você for no slide número 13, essa curva laranja equivale à curva vermelha do slide número 13, tá? Que deu ali um valor de 51,46, que é os 51,5 que está lá na outra curva, tá bom? É exatamente essa curva vermelhinha, tá legal? E que é a curva construída para 800 metros cúbicos por segundo, né? E com o final de 20% para Sobradinho, tá? Exatamente. É isso. Então, o que significa? Mas eu posso soltar 800 e entrar um pouquinho lá no final do ano. Ok, isso é uma possibilidade. Ou soltar um pouquinho menos e preservar os 20%. Essa é a decisão que vai ter que ser tomada em função de ela não se concretizar, se nós não ficarmos acima dela. Ok? Bom, alguém mais gostaria de comentar? Aqui? Sim, por favor. Alô? Eu quero agradecer pelo cenário e eu acho que eu já tenho bastante material para torturar meus alunos nas próximas aulas. Eu estou preocupado com seus alunos. Está preocupado? Não. Agradeça ao pai da culpa, por favor. Não, obrigado. tá, mas olha, o que está mostrando é o seguinte, é para a gente sair de uma posição bem realista. Nós conseguimos isso não com a chuva, que esse ano, 2017, 2018, esse ano hidrológico não foi um ano favorável de chuvas de novo. Foi pela redução da demanda. O que nós estamos antevendo é que a combinação do que nós fizemos, mais uma certa normalidade das chuvas no próximo período chuvoso, vão nos levar a uma condição de praticar a nova resolução. Pronto, é isso que está dentro. Mas para a gente não levar a chuva, ela vai ser importante daqui para frente. Mas o que chegou
a essa situação de hoje, de estarmos com mais de 20% acima da situação do ano passado, foi efetivamente a gestão da demanda, tá certo? Da sua amplitude toda, quer dizer, diminuição de vazões, dia do rio e todas as outras coisas que foram feitas e que vocês participaram ativamente. Ok? Bom, nós temos então na parte 2, já que não tem mais considerações, a questão das apresentações. Existe uma apresentação que foi encaminhada pela CHES, que nós vamos projetar, tá certo? E vai ser feita essa apresentação e na sequência, depois de esgotado aí as discussões, nós vamos entrar com a apresentação da Ana sobre o Dia do Rio. CHES, está na tela. Bom dia, senhores. Inicialmente eu queria dizer o seguinte, a gente estava tentando mandar a apresentação desde a quarta-feira que seguiu ao a nossa reunião quinzenal anterior e tivemos alguns problemas no envio, até eu liguei para o Antônio Augusto para a gente tentar, mandei do meu e-mail pessoal e tal, então teve um pouquinho de atraso nesse sentido, mas a gente encaminhou, estava tentando encaminhar desde a quarta-feira. Aqui segue a apresentação, quem vai fazer o biólogo Rodrigo Purificação e estamos também disponíveis para qualquer esclarecimento. Bom dia a todos. Essa apresentação ela vai falar sobre o fitoplâncton, né, que foi uma coisa que eu assumo, em primeira mão, assumo o erro dos dados da apresentação da última reunião, fiz a correção e agora eu vou apresentar esses dados. Próximo slide, por favor. Bom, essas são as variáveis monitoradas no Rio São Francisco pela CHESF, né, e a última que está marcada aí é a análise fitoplantônica, que é, na verdade, uma contagem de células e uma identificação também das espécies. Próximo slide. Bom, para a gente equilibrar o nosso conhecimento sobre o fitoplâncton, é importante a gente levar em consideração que o crescimento do fitoplâncton, que é a variável importante para a gente, o número de células por ml, ele é determinado por vários fatores. Não é fácil a gente tentar prever isso, e agora a gente consegue no máximo tentar explicar o comportamento, né? Os parâmetros que interferem podem ser físicos, químicos ou biológicos. Então, só para se ter uma ideia, a disponibilidade de luz, a temperatura, a disponibilidade de nutrientes, né? Como a gente nas outras apresentações a gente já falou de nitrogênio e fósforo, por exemplo, e até relações biológicas intrínsecas, né? Inter e extra específicas, como predação e competição de algumas espécies, fazem com que esse número de células ele varie, né? Então, são comuns a mudança dessas populações devido a algumas variações sazonais, causadas pela variação da qualidade da água sazonal também. E a gente também tem que levar em consideração que a ação antrópica ela pode fazer com que esse comportamento se altere, como, por exemplo, quando a gente tem a poluição das águas, que aumenta a quantidade de nutrientes, e isso faz com que o comportamento delas varie. Próximo slide. Para falar dos gráficos que vão ser apresentados, a gente vai levar em consideração duas coisas. A densidade total de todas as células, todas as populações somadas, que seria uma referência para a gente ter uma noção do crescimento e do declínio da comunidade de microalgas, tá? A comunidade, como a gente deve saber, é o conjunto de todas as populações. E a densidade de cianobactérias, que é um parâmetro interessante porque a CONAMA 357 ela limita a quantidade de cianobactérias devido à potencialidade desse grupo de bactérias de produção de toxinas relacionadas à saúde, o consumo e à saúde humana e animal. Próximo slide. Os pontos analisados eles foram divididos em dois grupos. Um trecho que ele vai do complexo de Paulo Afonso até o reservatório de Xingó e um segundo trecho que é o Baixo São Francisco. Os primeiros slides vão apresentar agora esse primeiro trecho entre complexo de Paulo Afonso e reservatório de Xingó. É bom levar em consideração que são 4 pontos no reservatório de Mochotó, 1 ponto no reservatório de PA4
e 3 pontos no reservatório de Xingó. Próximo slide. No gráfico a gente vai ver uma curva na cor preta, que ela vai mostrar a densidade total, ou seja, todas as células de todas as populações de microalgas. Uma segunda curva que ela apresenta a densidade de cianobactérias e uma linha vermelha que é o limite de densidade de cianobactérias na CONAMA 357 para rios classe 2, que é o Rio São Francisco, nesse trecho. Próximo slide. A gente começa pelo ponto Mochotó 2, Mochotó 02, que no ano de 2016 ele apresenta um aumento, né, significativo dessas microalgas, muito mais da quantidade total de microalgas, mas também a quantidade de cianobactérias ela extrapola um pouquinho esse limite, e a gente percebe que esse aumento, ele, na sua grande maioria, ele não é de cianobactérias, e sim de um outro grupo que foi identificado, que é um grupo de dinoflagelados, especificamente a espécie Seratium furcoides. Próximo slide. Esse comportamento ele vai acompanhando os pontos, né? Por exemplo, no Mochotó 03 ele também aparece no final de 2016 e aparece um segundo pico em 2018. Próximo slide. No Mochotó 04 também aparece, quer dizer, em 2016 ele ainda não tinha aparecido, mas em 2018 esse pico ele aparece. Próximo slide. Já no ponto MOPI 09, esse ponto ele fica localizado no leito do rio. Então, a gente percebe que a densidade, tanto a densidade total quanto a densidade de cianobactérias, ela é bem abaixo do limite da CONAMA 357. E um detalhe importante é que nos pontos de reservatório onde tem água parada, é possível verificar que existe um aumento grande do grupo de dinoflagelados, porque esse grupo ele consegue se acumular em água parada pela sua capacidade de movimento. Eles são microalgas ciliadas e elas conseguem se acumular migrando para pontos onde tem uma quantidade locais onde tem água mais parada. Já quando a gente trabalha com leito do rio, né, por elas serem planctônicas, elas não conseguem vencer o fluxo da água, então elas acabam tendo um comportamento muito parecido com o das cianobactérias que não são móveis. Próximo slide. Voltando para áreas onde são mais paradas de reservatório, a gente vê novamente um pico. Nesse caso aí, esse pico é de cianobactéria, de microalga total, né? Que a gente também identificou como Seratium furcoides, que é um dinoflagelado. Continuando, próximo slide. Mais uma vez, o comportamento semelhante. Próximo slide. Xingó 1, Xingó 04, também um comportamento parecido, tá? Agora, em 2016, a gente vê que teve um pico muito grande de cianobactérias, e isso provavelmente foi por conta da diminuição da vazão juntamente com esgotos domésticos e fontes de nutriente, né? Mas esse comportamento ele também vai aparecer no Xingó 10, que é o próximo slide. Isso, comportamento semelhante. E aí a gente passa para os pontos do baixo, próximo slide, que são 4 pontos, todos eles em leito de rio. Próximo slide. Onde a gente vê também essa formação de picos, só que a gente não vê picos de Seratium furcoides, né? O que a gente vê é que a quantidade total de microalgas ela é muito parecida com a quantidade total, a quantidade total de cianobactérias. Então, isso vai ocorrer devido à maior mistura do leito do rio. Próximo slide.
comportamento semelhante também no BSF 06. Próximo slide, BSF 011. Aí a gente já tem uma variação um pouquinho maior da quantidade de dinoflagelados, mas é porque esse trecho ele é um pouco mais protegido, mas ainda é leito de rio. Próximo slide. E o BSF 16, que ele também é bem semelhante, né? Embora a curva da densidade total ela está se sobrepondo à curva verde das cianobactérias, o comportamento é muito semelhante. Próximo slide. Bom, e aqui o que foi feito? Foram colocados todos os pontos do complexo e do reservatório de Singó, ou seja, a parte de reservatório, todos os pontos foram colocados juntos, e embaixo foram colocados todos os pontos do Baixo São Francisco, e foram separados em densidade total e densidade de cianobactérias. E o que se pode ver é que em todos os pontos, em área de reservatório, a gente vê um comportamento mais ou menos parecido, né? Existem uma formação de picos que vai praticamente todo o ano de 2016, mas mais fortemente próximo ao final do ano de 2016, e uma nova formação de pico em 2018. Né? Então, parece ser um comportamento sazonal. Né? E a gente percebe que esses picos eles estão, tanto na área de reservatório quanto na área do Baixo São Francisco, eles estão extrapolando o limite da CONAMA 357. Já na densidade total, a gente também vê essa formação de picos e a gente percebe que o comportamento é muito parecido com o de cianobactérias, ou seja, embora a gente tenha tido ao longo desse tempo alguns picos de cerátium, o comportamento de microalgas ao longo de todo o processo, ele é, em sua grande maioria, responsabilidade das cianobactérias. Próximo slide. E aí as considerações finais, né? Os pontos localizados no complexo de Paulo Afonso e Xingó, eles indicam maiores quantidades de eventos com superpopulações de microalgas que os pontos localizados no trecho do Baixo São Francisco. Parece sim haver uma tendência de sazonalidade nos eventos, mas existe também uma grande influência da diminuição da quantidade de água e alguns outros fatores antrópicos, o que pode mascarar esse efeito. A gente tem uma tendência a esse efeito, mas a gente não tem como confirmar esse efeito porque existiram muitas variações antrópicas ao longo desses anos. Próximo slide. Bom, e alguns eventos de floração localizados dentro do reservatório, percebe-se que as cianobactérias não têm dominância sobre a densidade total de microalgas. Nesses casos, há uma grande parcela de dinoflagelados, né, que aí a gente identificou a grande maioria como Cerata e Furcode, conforme relatos da época e conforme algumas análises que foram feitas. E é necessário a gente ter muito cuidado a tentar entender ou estabelecer algum padrão de comportamento dessas populações por conta de todos esses fatores ambientais que são simultâneos. Então, além da gente verificar que existem efeitos sinérgicos de alguns fatores, existem também efeitos contrários. Variação de temperatura e luminosidade pode ter um efeito sinérgico para o crescimento, mas em algum momento a gente também tem uma quantidade de chuvas ou uma quantidade de vento que vai ter um efeito contrário. Então, são muitos parâmetros que estão atuando e nem sempre eles estão atuando de forma, como é que eu posso dizer assim, linear e auxiliando no crescimento, né? Estão eu vou usar até um termo, estão numa luta aí que interfere no crescimento dessas microalgas. Então é isso que eu tenho para apresentar nesse momento. Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem fazer algum comentário. Ok. Vou dar oportunidade então às pessoas poderem fazer alguns pedidos de esclarecimento à chefe. Alguém gostaria de fazer nesse momento algum esclarecimento? Eu registro que algumas pessoas se incorporaram no decorrer das apresentações na nossa reunião. O Anivaldo, só deu alô agora.
Bom dia a todos. Fui mais uma vítima do horário de verão, nem lembrei, mas estou aqui. Bom dia a todos, acompanhando. Desde já quero elogiar a qualidade aí desse trabalho agora apresentado. Cheguei no final, mas é importantíssimo verificar que esse tipo de análise, esse acompanhamento que a Chess está fazendo é fundamental. Como nós podemos verificar, é um processo que vem de 2016 para cá. Essa informação de que tem características de nacional reforça ainda mais a ideia de que nós devemos ter muito cuidado com a questão da qualidade, mas é importante que essa coisa agora a gente tenha um outro sentimento diferente de 2016, porque agora está havendo um acompanhamento. Então eu aproveito já para dizer que nós estamos em vias de fazer o termo de referência do programa de monitoramento da qualidade no Baixo São Francisco, da cobrança pelo uso da água. Isso vai reforçar ainda mais a nossa cooperação com vários entes, instituições que acompanham a questão da qualidade no Baixo São Francisco, entre elas a Chess, e anunciar também que o Comitê, com o recurso também da cobrança, apoiou e foi parceiro em uma importante expedição científica com mais de 40 pesquisadores, principalmente de Sergipe e Alagoas, que fizeram todo um rastreamento de outros aspectos, várias linhas de pesquisa, vários profissionais de diversas áreas percorreram o Baixo São Francisco, sobretudo na região da Foz. Portanto, é um momento feliz para a gestão das águas, porque agora as ações de acompanhamento da questão da qualidade estão se ampliando. Além disso, nós deveremos, dentro de pouco tempo, constatar que praticamente ribeirinhas aqui no Baixo de São Francisco terão o seu plano municipal de saneamento básico, que é o primeiro passo para, evidentemente, a gente solucionar de vez essa questão do lançamento de esgotos, que é uma das fontes, não é a única, mas que contribui, evidentemente, para esse desequilíbrio, não somente a questão da baixa das vazões, mas é claro que baixa de vazão não misturada com o lançamento de efluentes, é claro que esse é o casamento ideal para o surgimento de fenômenos desse tipo. E, finalmente, quero anunciar também que não vamos nos limitar ao Baixo São Francisco. Eu estive há 2 semanas em um simpósio na Universidade Federal de Pernambuco, ultimando os processos para uma grande cooperação do comitê com 5 universidades pernambucanas, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Rural, Universidade do Vale de São Francisco, Universidade Católica de Pernambuco e a Universidade Estadual, dentro de um projeto chamado Universitas, e este projeto da universidade terá também apoio de São Francisco de aumenta o nosso grande médio acompanhar essa questão, também ver que tipo de abordagem vamos fazer também no alto e no médio, mas todo um processo de acumulação de conhecimentos e de metodologias. Enfim, definitivamente a questão da qualidade da água entrou na agenda da gestão, e isso é muito bom para todos nós. Parabéns pelo trabalho apresentado. Bom dia, obrigado.
Ok. O Gustavo da CNA também está aí, acessando a nossa reunião. Então, só citando as pessoas que se incorporaram na sequência. Alguém mais gostaria de comentar sobre a apresentação da CHESP? Joaquim, só uma curiosidade. Primeiro, parabenizar o monitoramento que a CHESP nos apresentou, mas por que só até abril de 2018? Não se estendeu isso aí para um período mais próximo, por exemplo, até setembro de 2018? Ok, eu vou dar a oportunidade depois da CHESP responder. Alguém mais? Sim, Joaquim, eu gostaria de... Alô? Está ouvindo? Pode falar, continuar, pode. Parabenizar a CHESP pelo trabalho, muito interessante e esclarecedor. Aí eu gostaria de perguntar a Tiago, acho que foi o Tiago que fez a apresentação, né? Se esses dados estão disponíveis no site da CHESP? Ok, então eu vou dar a oportunidade. Alguém mais? Não. Então eu dou a oportunidade da CHESP esclarecer as duas dúvidas que foram levantadas. Bom dia novamente. Quem está falando é Tiago. Quem fez a apresentação foi o Rodrigo. A questão que o Ailton questionou a respeito dos dados até abril é aquele problema, Ailton, que a gente já esclareceu aqui, que houve uma interrupção do monitoramento nesse período de maio, junho e julho e agosto. Então, as campanhas retornaram agora no final de setembro, começo de outubro, e a gente ainda não incorporou esses dados na apresentação. Inclusive, os novos dados ainda não estão disponíveis nem no site. Vão começar agora, acredito que a partir dessa semana já estarão no site, desse último período. Dr. Ivanilde, a respeito se está disponível. Essa apresentação não está disponível no site, os dados estão, entendeu? A apresentação a senhora deve ter recebido por e-mail aí, mas não está disponível no site, a apresentação não impede de a gente fazê-lo, deixar disponível também, não é um problema não. Não, a apresentação nós já enviamos para todos. O que ela está em que local do site você poderia depois mandar um e-mail para ela, que já que ela também concentra vários pesquisadores junto com ela, o e-mail ou a localização dos dados para que ela tenha acesso no site da CHESP, porque a apresentação nós já enviamos para todos, tá? Os dados eles foram retirados dos relatórios que estão disponíveis no link do site da CHESP, mas a gente pode mandar o e-mail para o professor Ivanilde com essa localização, sem problema. Ok, é isso que resolveria dessa maneira mais simples, tá? Obrigada, bom, alguém mais gostaria de ter algum comentário sobre essa situação? Eu só recebi um e-mail do IBAMA dizendo que está impropriar numa campanha de fiscalização, mas relatando que o IBAMA vai fazer uma nota técnica específica sobre esse assunto, tá? Então, tão logo esteja disponível, e que eles nos deem acesso, nós disponibilizamos para todos. Mas o IBAMA reafirmou que vai fazer uma nota técnica do IBAMA sobre esse assunto, ok? Bom, nós temos um outro assunto que nós tínhamos combinado para hoje, a pedido da Procuradora da República, doutora Lívia, que ela tinha solicitado uma avaliação, mesmo que não conclusiva ainda, sobre o Dia do Rio. Nossa pessoal da Superintendência de Fiscalização está aqui e a doutora Viviane vai fazer uma apresentação que nós já encaminhamos a todos, tá? Então, vou botar na tela. Bom dia, eu sou a Viviane, eu sou coordenadora de fiscalização de uso da Agência Nacional de Águas. Eu vou fazer uma apresentação bem breve para vocês sobre o nosso monitoramento para verificação do cumprimento do Dia do Rio, tá? Pode passar, Bruna, obrigada. Então, esses são dados, essa primeira slide, eles são dados já conhecidos por vocês, né, que são dados do ano passado, de junho a janeiro, eles são usados aqui como uma referência para as nossas considerações para os outros slides, né. Então, a gente tem aí nesse quadro o consumo de junho a janeiro, né, para cada um dos estados,
Esses dados, nessas três primeiras colunas, eles são os dados totais, né, os dados mensais. E nas últimas colunas vocês têm os dados das unidades consumidoras que a gente consegue acompanhar os dados diários, tá? Então a gente pode concluir, né, que com essas informações a gente consegue ter um controle de 50% dessas unidades consumidoras existentes, tá? Esse é o dado que a gente tem para Minas Gerais, a gente consegue ver com clareza assim, as quartas-feiras, as reduções, né, as paralisações de uso. Por que a gente não atinge zero? É porque a gente sempre tem algum consumo de energia ligado ao consumo humano, né, de sedentação animal. Então, vocês podem ver também, só para chamar a atenção, tem uma parte ali mais para o final do gráfico que vocês veem reduções bem expressivas do consumo de energia, e isso está ligado com o período chuvoso, né? Então, quando você tem um período chuvoso, as captações elas deixam de ser tão frequentes, né? Então, é possível ver essa economia, vamos chamar assim, de energia, né? Vocês podem observar no quadro à direita que a gente teve uma redução de 54% nas quartas-feiras, tá? Então, você vai lá domingo, a gente consegue observar ali, tem os valores médios para cada um dos dias da semana, domingo, segunda, quarta, terça. Na quarta-feira você consegue ver claramente uma redução de 54%, tá? Volta um pouquinho para mim, Bruna. Então, assim, na média, a gente consegue ver que a redução total, ela foi em torno de 8%, tá? Então, lembrando sempre que a gente tem também a gente não consegue atingir a redução alvo, né, que seria os 14%, porque a gente sempre vai ter algum consumo de energia, claro, tem também as irregularidades que são cometidas, né? Mas, em princípio, a gente está bem próximo da nossa meta. Isso é o dado para Minas, né? No caso de Minas, só para chamar atenção, não é o caso da irregularidade, tá? Porque a gente está lidando aí, a gente está vendo os dados só de um consumidor, tá? Então, esse consumo aí, ele não chegou nos 14%, porque a gente tem um consumo de energia que é para o consumo humano, tá ok? Pode passar. Obrigada, Bruno. Na Bahia, a gente vale a mesma lógica, né? A gente consegue ver claramente essas reduções de consumo de energia às quartas-feiras, com a observação que a gente tem dados até abril, tá? Todos os dados que eu estou mostrando para você, a gente está monitorando, tem os dados até abril. A gente solicitou mais dados de energia para a gente fazer esse acompanhamento, para verificar esse acompanhamento até novembro, né? Mas esses dados aí, eles já são bem expressivos, né, mostrando claramente que os estados, os usuários, né, eles vêm cumprindo o Dia do Rio, tá? Então, aqui na média, na Bahia, a gente teve uma redução de 10%. Pode passar, Bruna, por favor. E Pernambuco também em torno de 10%, tá? O próximo slide, ele é uma consolidação dos três estados, tá? Então, a gente vê ali claramente essas reduções mais acentuadas no lado direito do gráfico, elas têm a ver não com a redução propriamente dita, mas com a falta de informação nos meses de março e abril de Minas o único dado que tem aí é Minas, falta Bahia e Pernambuco, tá ok? Mas a gente consegue observar que na maior parte dos dados eles cumpriram dias do Rio, tá? Pode continuar. Então, o que foi apresentado até agora foi um monitoramento com os dados de energia. Além desse monitoramento com os dados de energia, que a gente consegue das próprias concessionárias, a gente fez um monitoramento dos próprios usuários encaminharem os dados de energia ou de consumo ou das leituras dos hidrômetros para a ANA, né? Então, a gente vinha, desde que o Dia do Rio foi implantado, a gente veio aumentando assim, o número de usuários que vinha comprovando, né, o cumprimento do Dia do Rio, né? Então, hoje, a gente tem em torno de 60 usuários que encaminham semanalmente essas informações para comprovar que estavam cumprindo o Dia do Rio, tá? 33 desses usuários, eles
não desses, né? 33 usuários, eles nunca encaminharam as informações para a ANA e eles foram autuados por isso, tá? 17 desses usuários, eles não estavam cooptando, não estavam fazendo uso de recursos hídricos e foram desobrigados a esse envio semanal, tá? E essas informações, elas foram confirmadas pela gente ou com a avaliação de imagem de satélite ou a partir das próprias campanhas de campo. A gente tem ali, a partir de junho, um acréscimo do número de usuários que estavam encaminhando essas informações por e-mail, por força de uma campanha de fiscalização que a gente fez aqui nos afluentes do São Francisco, né? O Preto, o Urucuí e o Bezerra. Então, mais 16 usuários, eles começaram também a comprovar esse cumprimento do Dia do Rio, tá? Pode passar. Aqui das campanhas de fiscalização, essa primeira campanha, foram feitas 3 campanhas durante o ano, né, para verificação do Dia do Rio, entre outras atividades, né, que a gente fez na bacia. Então, essa primeira campanha foi a campanha que eu falei para vocês que outros 16 usuários começaram foram notificados a enviar esses dados. Então, ao total foram 19 autuações, mas lembrando que 16 deles não foram notificados por causa de descumprimento do Dia do Rio, né? Eles foram notificados a encaminhar as informações semanalmente para a gente. E 3 desses usuários realmente estavam irregulares. Nas 2 últimas outras campanhas, né, que aconteceram em maio e julho, todos os usuários que foram vistoriados na quarta-feira, eles estavam cumprindo o Dia do Rio. Então, aqui a gente tem um espelho bem do que o Joaquim vinha falando, que em função dessa redução dessa demanda, a gente conseguiu atingir a meta esperada, né? Claro que na fiscalização a gente já tem apenas uma amostragem do todo, né? Mas a gente conseguiu verificar isso com clareza. Próxima campanha. Isso é só uma foto, né, do pivô central paralisado durante uma fiscalização que a gente verificou durante a fiscalização da Emburitizeira em Minas Gerais. Acho que é só isso que eu tenho para apresentar. Ok. Joaquim? Sim, por favor. Eu percebi, aliás, está na apresentação, que apenas um usuário, né, do estado de Minas Gerais. Isso é o quê? É uma dificuldade da empresa, da concessionária de energia elétrica de fornecer as informações? Qual é o diagnóstico que vocês têm aí? Aquele dado ali só tem um consumidor que tem dados diários. Que tem dados mensais, são mais. A gente tem, um dos primeiros slides lá, tem um número que, se não me engano, é 82. Mas que tem dados diários é só um usuário. Não é que não tem. A concessionária, ela manda para a gente ou dados mensais ou dados diários, mas para os dados diários de Minas Gerais, a gente só tem um usuário com essa informação. Ok. Bom, deu para ver que a sistemática adotada de escolher um dia e naquele dia se programar a redução é a maneira mais eficiente de se tentar reduzir o uso, né? Isso é a mesma maneira que é, por exemplo, empregado nas cidades. Embora toda a cidade conte com medidores, hidrômetros e tudo mais, mas quando a cidade vai fazer algum tipo de redução, por exemplo, Brasília, um dia em cada 6, quando foi feito, era a maneira que eles tinham para tentar controlar um universo tão grande de usuários e em dias tão diferentes, porque você ficava mais simples desse controle, principalmente quando nós temos acesso à informação também do setor elétrico de uso de consumo, né? Bom, alguém mais gostaria de comentar? Marinha, gostaria de complementar uma informação. Sim, por favor. Nós tivemos já anteriormente esse tipo de apresentação por parte da ANA, do próprio ONS também, e a gente viu toda essa informação e a procuradora, infelizmente, ainda não estava trabalhando conosco, ela não teve essas informações.
Eu acredito que aquela informação que já nos foi passada, de um consumo de 0,7% de armazenamento mensal em função do Dia do Rio, seria interessante ela ter esse dado, porque nós já soubemos disso lá atrás, quando a gente estava ainda no meio do ano, fazendo uma projeção para o final do ano, nós teríamos ainda 5 meses, daria coisa de 2, pouco, 3,5% no final de armazenamento. Acho que isso é importante. É um dado importante que mostra realmente aí, o senhor fazendo essa apresentação só na fase elétrica, só no quilowatt, fica mais difícil para a gente entender direito. Mas com aquela informação que foi nos passada atrás, que o Dia do Rio não dá para se medir, realmente é difícil medir, porque é uma água que não foi retirada, que ela vai ficar estocada na próxima hidrelétrica, no próximo reservatório. Então é uma coisa difícil de medir, mas se vocês provaram isso aí, que é 0,7% de armazenamento mensal, em função daqueles 4 dias do Rio que a gente tinha antigamente. É só uma complementação da informação para a procuradora. Muito obrigado. Ok, nós vamos fazer um ajuste no final, é claro, sobre quando terminar o Dia do Rio. Você sabe que o Dia do Rio ele tem uma data de término, que é 30 de novembro, e não há perspectiva da renovação da resolução sobre ele, tá? Então, mas nós entendemos, por tudo que foi discutido aqui, que além do caráter de ter guardado mais água numa incerteza, ele também teve um caráter educativo importante, porque todos começaram a ver a necessidade de ter um rio preservado, bem gerido e com toda a sua necessidade até de revitalização, né? Bom, alguém mais gostaria de ter alguma consideração? Não. Então, vamos para a fase 3 nossa, que é assuntos de natureza geral. Nesses últimos dias, houve a reunião lá em Minas Gerais, lá em Pirapora. Eu não sei se o comitê quer comentar sobre a questão da controle de cheias. Não sei se tem condição, se não, simplesmente... Então, Anivaldo, por favor. Sim, Joaquim. Bem rápido e objetivo. A última reunião em Pirapora foi muito gratificante, porque houve uma presença muito grande de representantes de municípios, muitos secretários e outros funcionários representando diversas das prefeituras, além de vários parceiros, né, nesse trabalho conjunto que se faz, né, nessa questão específica. Estavam lá representantes do IBAMA, do Patrimônio da União, enfim, da Marinha do Brasil, enfim, todos que interagem lá em Pirapora com essa questão. As apresentações da ANA, da CEMIG, enfim, dos diversos órgãos responsáveis, a Defesa Civil também, a gente nota que elas ficaram ainda mais, digamos assim, abrangentes e precisas. Essa iniciativa foi boa por isso, porque eu acho que deu, digamos assim, azeitou mais, né, o dia a dia do trabalho de prevenção quanto a esse tipo de evento. E agora, talvez, não deixar que esse esforço se perca por aí, e eu não sei qual seria o passo seguinte. Talvez criar um grupo de trabalho aqui no contexto da videoconferência. Não precisa ser uma coisa mensal, mas a gente poderia estabelecer, depois das 3 apresentações que foram feitas, talvez fazer uma reunião de todos os atores, né,
as duas companhias hidrelétricas, CHESF e CEMIG, a Defesa Civil, a Agência Nacional de Águas, Serviço de Patrimônio da União e o comitê, evidentemente, e uma representação dos municípios para, então, fazer uma avaliação final e observar o que pontos ainda podem, ainda não, são muitos, né? Mas o que é que a gente pode fazer de forma mais sistemática, todos juntos, no sentido de talvez corrigir ali as distorções mais gritantes que podem colocar em perigo as populações ribeirinhas, em caso, evidentemente, de fenômenos críticos de enchentes e inundações. Essa é a nossa proposta. Quero dizer que foi interessante também lá em Pirapora, porque o Comitê do São Francisco assinou um termo de cooperação com a própria Prefeitura de Pirapora e uma intervenção pontual com recursos da cobrança a ser feita pelo comitê vai permitir que a Prefeitura de Pirapora possa, então, viabilizar agora, em termos complementares, a extensão de um abastecimento de água mais seguro, que vai beneficiar mais de 60 mil pessoas. Né? Isso está dentro do contexto em que o comitê intervém, nossos recursos são de entretanto, dentro daquela lógica de fazer de um limão uma limonada, foi muito satisfatório ter feito esta cooperação. Espero que daqui a alguns meses a gente já possa sinalizar que essa questão do abastecimento de água em Pirapora um fato agora pode ser completada com ele. Então, eu deixo aqui essa proposta, porque fizemos o esforço das 3 audiências, né? Os órgãos interessados puderam rever os seus estudos, seus levantamentos, mas seria importante agora que em alguma data, no começo do próximo ano, um grupo de trabalho, pode ser também encarado como uma oficina de trabalho, mas que dessas 3 audiências a gente possa tirar, então, as conclusões finais e de como cooperar nessa questão específica no que seja necessário durante o ano de 2019. Essa é a minha proposta e opinião. Ok. Sobre esse assunto, como vocês sabem, a bacia tem um plano de controle de cheia que está em vigor, né? Então, tem um plano que as empresas, os agentes responsáveis pelos reservatórios, eles formulam junto com o ONS e ele está em vigor. Quer dizer, então, nós temos esse plano e que ele pode ser acionado na parte de gestão, se houver perspectiva de quebra de alguma restrição a qualquer momento. Tá? Nós temos esse ano, como vocês tomaram conhecimento no início da reunião, o primeiro ano que há uma perspectiva de entrar uma ocupação no volume de espera, quer dizer, então não se deve dar nos primeiros dias de dezembro, esse tipo de coisa, mas existe uma perspectiva que possa vir a acontecer. Nesse sentido, nós vamos incluir, primeiro, na apresentação do ONS, aí eu pediria ao pessoal de Recife, e tanto a CHESF como a CEMIG, que havendo uma perspectiva de ocupação de volume de espera nos próximos 15 dias, quer dizer, na reunião anterior, ser relatado isso e fazer algum tipo de análise sobre o assunto. Quer dizer, nós vamos fazer uma inclusão, tá certo, nas apresentações do ONS, junto com o CEMIG e CHESF, tá certo, algum informe sobre controle de cheias, tá? Embora, que eu estou lhe dizendo que é ainda uma perspectiva futura para os próximos meses, não é para esse curto prazo, mas há pelo menos
cenários que levam à ocupação do volume de espera, né? Então, ONS, dá para fazer desse jeito, fazer 1 ou 2 slides ao final da apresentação sobre a situação de controle de cheia, mostrando onde está em função da curva de volume de espera, quer dizer... Joaquim, essa flexibilização do volume de espera, ela ocorre em torno do mês de março, né? Então, como você bem falou, é cedo para a gente fazer qualquer inclusão, avaliação em relação a isso, flexibilização, né? E eu não entendi, você quer que já... Não, veja só, não é flexibilização do volume de espera, toda semana, a partir de agora, nós temos um volume que tem que ser respeitado, certo? Então, esses volumes a serem respeitados, você, por exemplo, hoje está com 23 e o volume a ser respeitado deve estar lá 77, sei lá qual, ou 100%, não sei em que momento você está, por exemplo, em Sobradinho. É dizer, onde está em relação à programação, quer dizer... Essa é a coisa. Eu não estou nem falando em flexibilização de ocupação de volume de espera, que já é uma outra discussão, mas simplesmente dizer, pelo modelo que vocês têm, para essa semana operativa, o volume de espera é tanto. Nós estamos com tanto, então não há previsão de ocupação ou de chegar próximo ao volume de espera pelos próximos, sei lá, uma semana para frente. É isso que eu estou colocando. Não estou nem colocando. Sim, por favor. Nós podemos fazer o seguinte, nos gráficos de curto prazo, onde a gente apresenta no máximo o horizonte de um mês, né, no mês corrente, a gente coloca a curva de volume de espera ali no mesmo gráfico, só para as pessoas verem. É isso. O que eu estou falando é isso. Você já botou isso na programação, quando você incorporou. Você já fez isso. Agora, somente que você teste considerações a isso. Pronto, só isso. Tá? Beleza. Acrescenta só um pouco mais de informação. Então, estamos aqui, estamos longe do volume de espera, então não estamos em uma situação ainda de atenção ou alguma coisa desse tipo, tá? Eu não estou nem discutindo aí, que é um passo lá na frente, se você está lá em março, abril, aí você, vamos flexibilizar a ocupação do volume de espera para encher Sobradinho mais rápido. Isso é uma outra discussão que nós vamos ter e podemos até vir a ter, tá certo? Ok? Fechamos desse jeito sobre o ONS. Joaquim, só lhe dizendo, Sobradinho, nessa semana o volume de espera 94,84, Itaparica 100%, Três Marias 92,47, tá? E Queimado 69,19. Então temos uma gordurinha grande ainda, por aí. É isso que eu estou lhe dizendo. Então, era só citar esses números, botar os gráficos com o que acontece no próximo, até o fim do mês, sempre, né? Pronto, é isso, tá? Bom, quanto à parte do Anivaldo, vamos fazer o seguinte, vamos tentar, na última semana de janeiro, onde já temos uma caracterização mais firme do que vai acontecer, fazer essa reunião, tá certo? Então, minha proposta para você é que faremos uma reunião dentro da nossa reunião maior, tá certo? Incluiríamos um assunto como incluímos qualidade de água, que é controle de cheia, e aí nós faríamos uma campanha junto com você de mobilização dos principais atores para poderem também participar dessa reunião, assistindo a parte conceitual toda que nós fazemos em cada uma dessas nossas reuniões, mas também nos dedicando uma parte da reunião para discutir essa questão de controle de cheia e tudo mais. E depois, na sequência, vemos a melhor maneira de fazer, se fazemos um grupo de trabalho, se fazemos tudo. Mas marcamos uma reunião dentro da nossa, abrir um espaço para discussão de controle de cheia na última reunião que nós fizemos em janeiro, tá? Então, essa é a nossa proposta. Perfeito, Joaquim. Fica evidente que, do ponto de vista da operação dos reservatórios, é claro que isso já é uma sistemática, sobretudo do setor elétrico e acompanhado pela ANA. A nossa preocupação maior, evidentemente, é a jusante, né, dos reservatórios, sobretudo no que diz respeito ao papel dos municípios, a quem cabe a tutela do uso e ocupação do solo. Então, é importante que a gente continue insistindo, porque ao município cabe, evidentemente, agir preventivamente
né, para evitar ocupações que possam causar problemas graves em um contexto, não é, de evento crítico. É uma coisa difícil, se o Brasil já não tem cultura de planejamento, né, no nível municipal isso ainda é mais precário. Às vezes até você tem planos diretores, etc., mas a qualidade deixa a desejar e a aplicação mais ainda. Não estou dizendo que em várias situações você tem diferenças de comportamento, você tem municípios que estão mais à frente, outros mais atrasados com relação à consciência desse problema, mas a ideia é essa. Perfeito, eu estou inteiramente de acordo com esse encaminhamento que você está dando. Enfim, o nosso papel é, de fato, esse de, digamos assim, estimular esse tipo de ação e depois dar continuidade, porque é assim que nós vamos acumulando cada vez mais experiência e cada vez mais uma sistemática que nos permita avançar, até porque isso faz parte de um dos eixos do Plano de Recursos Hídricos da UFPA. Ok, obrigado. Vamos para uma fase que é protocolar, que é a marcação da próxima reunião, que eu acho que é importante sempre a gente sair com a data, mesmo que eu tenha que encaminhar para vocês o ofício. Mas a data que nós estamos vislumbrando é o dia 19, quer dizer, daqui a 15 dias, de novo, a nossa reunião. Ok? Bom, então, só me resta agora agradecer a presença de todos e convocar vocês para a nossa reunião dia 19. As notícias foram, bom, dentro de uma lógica dos últimos anos, foram notícias que, de alguma maneira, nos deixam confortáveis e mais também vigilantes ao que pode vir, tá certo? Então, nós temos aí um ano vencido de 2018, tá certo? E nós queremos agora garantir já 2019 ainda em 18, com medidas que levem a termos segurança em 2019 para que todos possamos desempenhar nossos papéis, seja produzindo, seja abastecendo cidades, seja fazendo a gestão ambiental. Então, muito obrigado a todos.